E aí, gente, Renaissance aqui. Hoje eu queria falar sobre um post recente, né? Que é desse mês, de 3 de abril, do blog do Scott Harrison. Pra quem não sabe, Scott Harrison é um dos principais pesquisadores em computação quântica, né? Se eu pegar aqui no Google Scholar, acho que na verdade nem no Google Scholar, se eu ver aqui, Scott Harrison. Já fui em vários podcasts falando sobre esse tema e tal, várias palestras. Ele é um dos caras principais na linha de frente de computação quântica, né? E aí tem aqui as palestras que ele já deu, até no Rio de Janeiro parece uma, né? Cursos que ele já deu em diversas universidades, né? Como no MIT, coisas do tipo, né? Estudantes que ele já teve, pós-doutorandos que ele já teve também, os artigos que ele já teve, né? Mas principalmente o livro dele, que eu já fiz uma resenha no meu Instagram, que é o Computação Quântica desde Demócritos, né? Que na minha opinião é o melhor livro no tema. Tem outros também que são bons, mas esse daqui é um livro diferente. Quando uma pessoa sabe escrever bem, é diferente. E ele sabe expressar muito bem o tema. Temas muito complexos que tem a ver com complexidade computacional e coisas do tipo, que são temas que realmente é difícil de falar. E ele fala, na minha opinião, com maestria, né? Aqui tem outros. Aqui é tudo lixo. Tô falando desse livro aqui, né? Esse acho que foi um dos únicos livros que ele escreveu assim. Porque na verdade ele mais escreve artigos, né? E tem muito artigo dele, tipo, muito bons ainda. Deixa eu pegar aqui. Scott Harrison, List of Papers. Não só computação quântica, mas também em outros temas, né? Então vai ter aqui diversos temas relacionados a ele, né? Muitos eu não li. Esse daqui é bom, por exemplo. Esse daqui é sobre BQP, né? Que é sobre a classe computacional de computação quântica, né? Mas sim, é muito paper dele, é uma lista realmente enorme. Ele é um dos maiores nesse tema. Ele escreveu esse paper recente, né? Então vejo que ele é uma autoridade nesse tema e eu posso dizer que a opinião dele vale muito. Eu já vi diversas palestras dele, né? Ele que personagem judeu, né? Ele até no blog dele falou sobre essa questão recentemente também a mais. É estranho, né? Os melhores caras na física e na matemática, você vai ver que muitos deles são judeus, né? Enfim. Eu vou deixar com a tradução para ser mais fácil para quem for ler aqui. Então, basicamente o que ele está dizendo aqui é como os avanços na computação quântica recentemente têm continuado, têm sido promissores, embora com algumas ressalvas, né? Então, ele vai falar aqui sobre o começo dele, né? A questão relacionada à computação quântica, vai falar sobre segurança de IA também, mas ele vai falar sobre as questões associadas, no geral, a avanços recentes, né? Por exemplo, ele vai falar desse anúncio, que é esse daqui, da Microsoft e uma empresa chamada Continuum, demonstrando aí qubits lógicos, né? Com um erro de 800 vezes melhor do que qubits físicos, né? De usar aqui qubits que tem uma reliabilidade melhor, né? São mais acurados na sua forma de usar, né? Diferente dos físicos, né? Então você tem uma melhora extremamente alta com relação à forma de você usar esses qubits, que é a forma de computação, a computação quântica, né? Como se fossem os bits. Aqui tá falando sobre esse tema, né? No vídeo. Ele fala que realmente é uma colaboração interessante, que realmente vai ser útil, né? Até ele escreveu um artigo aqui que é falando sobre essa questão, né? Sobre esse tipo de avanço. E ele resume aqui que a população usou um sistema de íons aprisionados com 32 qubits físicos totalmente conectados, né? Ou seja, os qubits podem ser transportados e interagir diretamente
com o outro, né? Usando entanglement, né? Entrelaçamento quântico na física. Pode-se aplicar uma porta emaranhada, que no caso é uma quantum gate com entanglement, né? A qualquer par de qubits com fidelidade, que é a parte importante que ele quer salientar, né? 99,8% de acuracidade. Essa fidelidade nos qubits aumenta a sua capacidade de acuracidade computacional, que é uma coisa que foi resolvida na computação clássica rápida, né? Você tem que corrigir erros no seu sistema, né? Tem até papers que falam somente de algoritmos de correção de erro, né? Como por exemplo, deixa eu pegar aqui. O tema que se chama Quantum Error Correction, né? Se eu pegar de novo aqui, Quantum Error Correction. Deixa eu pegar um paper do Shor. Peter Shor. Original paper. É isso que serve o Kader Bank, que foi um dos papers que fundou esse tema, né? De que seria possível resolver um problema com relação à correção de erros em computadores quânticos, né? Esse foi um dos primeiros papers que falou sobre isso. Talvez o primeiro. Que também o Peter Shor publicou também posteriormente. Os anos 90 realmente onde começou a computação quântica, e o próprio Arison vai dizer que ele começou também nessa época, né? Então, tem uma correção de erros maior, né? O que eles fizeram com esse sistema, eles criaram 4 qubits codificados logicamente, usando o código de Stein e o código CSS. Que não é o código CSS que você vê porque normalmente quem estudou um pouco de fazer site, né, pensa que CSS é outra coisa, né? Mas são códigos de correção de erros, tá? Então, você tem aqui que eu criei 2 qubits lógicos e você quer um código para saber a distância mínima. Normalmente essa distância é calculada com Hamilton Code, Hamilton Distance, uma coisa assim. E o objetivo é que você tenha uma correção de erros que crie uma fidelidade maior no seu sistema. Porque erros vão causar problemas na forma de você fazer computações na computação quântica, né? Usando portas lógicas como CNOT e eles criaram pares lógicos de Bell. Das inequalidades de Bell. E aí ele vai falar sobre essas questões, como acontece com a fábrica de estados mágicos, mas que eles prepararam com sucesso os estados iniciais não há mais trapaça envolvendo pós-seleção. Essa pós-seleção é o que é chamado de post-selection quantum computer. Não sei se vai ter algo definindo aqui, mas post-selection é um tema na computação quântica. E eles aplicaram apenas portas lógicas CNOT e medem e veem o que elas obtêm. Em resumo, o bagulho deu certo. Realmente teve essa questão de uma taxa de erro pode ser muito maior, chegando a 800 vezes. Nesse caso eles corrigiram esse erro que qubits físicos tinham, né? Então eles estão usando qubits lógicos de uma forma que é mais eficiente que qubits físicos. Aí eles não tentam fazer uma demonstração de supremacia quântica com esses qubits, como a Harvard QQ fez. Eles não têm qubit suficiente para isso, mas isso já é extremamente legal e estabelece um novo padrão de experimentos de correção de erros para outros atingirem ou superarem essa questão, né? Enfim, aí ele vai falar um pouco da história, né? Desde a palestra do Richard Feynman e dos 30 anos do algoritmo de Shor. E 5 anos do paper da Google, né, sobre supremacia quântica, né? Então você vê aqui, Google Paper Quantum Supremacy. Então recentemente, 5 anos atrás, até eu falei num blog, não tinha um canal ainda, sobre esse paper que tentou mostrar a supremacia quântica num tema chamado Boson Sampling.
Que é um tema que até o Emerson sugeriu inicialmente. Então esse paper foi noticiado aí por vários sites de notícias, né? Mostrou num experimento na química, né? Que o computador quântico deles, o Sycamore da Google, seria mais eficiente do que qualquer supercomputador atual, né? É que tem o sistema em lattice, como funciona, os qubits, que são esses X, o processador em si, que é muito bonito, por sinal, questões em erros, né? A fidelidade dos erros. E você vai ver que aqui que 2 qubits estão 93% deles simultaneamente. Hoje talvez a gente tenha uma fidelidade muito maior. Aqui é a estrutura do código, né? Enfim. No geral eles viram que realmente era melhor do que um computador clássico, né? A IBM falou que não era bem assim, teve uma treta. É um tema bem legal. Então, faz 5 anos que esse experimento aconteceu, né? Mas fazem 42 anos da palestra do Feynman sobre computação quântica, né? E antes dele também outros, assim como o Paul Benioff, né? Então, deixa eu pôr aqui. Paul Benioff, original paper. Quantum Turing Machine. Eu acho que não, esse daqui é 97, não é esse daqui não. Mas ele também foi um dos primeiros a falar sobre máquinas de Turing quântica, né? Computação quântica. Aí ele vai falar: se você quiser rastrear a realidade experimental, meu conselho seria uma frase: focar incansavelmente fidelidade, com os quais os experimentadores podem aplicar uma única porta física de 2 qubits, né? Aí ele vai falar de como ele entrou na área. Vai falar sobre esse experimento da Google, né? Dá um zoom maior. Quando entrei na área final da década de 90, cerca de 50% já era um valor impressionante com relação à fidelidade, né? Depois aumentou para 90%. Depois aumentou 99,5% com a Google, né? E agora 99,8%. E nesse ano ele já viu alguns relatando a fidelidade dos qubits, né? Fidelidade dos qubits de 99,9%. Ou seja, a gente tá vendo avanços em algoritmos de correção de erros na computação quântica muito maiores, né? Enquanto isso, no papel parece que métodos conhecidos pela tolerância quântica a falhas, por exemplo, usando código de superfície, devem começar a se tornar práticos. Então, tudo isso mostra que o avanço da computação quântica tem sido bom. É isso que ele vai resumir aqui, né? Essa trajetória parece muito boa. Embora você tenha que fugir dos mitos de que a computação quântica ela vai resolver todos os problemas da computação. Quanto o machine learning, por exemplo, que é usar sistemas, computadores quânticos junto com inteligência artificial, como algoritmos como Support Vector Machines. No caso, se eu pegar aqui, seria Quantum Support Vector Machines, que é um tema muito interessante. Olha só uma imagem. Um Support Vector Machines você tem dois tipos de dados, A e B, e você quer achar uma linha no hiperplano que divide esses dados, né? Você quer categorizar esses dados. É um algoritmo de classificação e tem a versão quântica dele, né? Usando computador quântico, não é nada demais. É um algoritmo muito interessante, né? A questão é, da computação quântica é melhor ou da clássica? Aí vai falar sobre o AlphaFold, por exemplo. Deixa eu ver se é o paper aqui. Que foi um sistema de IA que resolveu um problema que era chamado NP-complete, né? Com relação à estrutura de proteínas. E várias outras coisas que realmente o ChatGPT, coisas do tipo, que mostraram o uso da inteligência artificial, mas principalmente a questão é como a computação quântica pode ajudar a inteligência artificial, né? Enfim. A gente vai falar, mas você sabe, talvez a computação quântica tolerante a falhas não apenas funcione, mas importe e seu uso para projetos melhores. Medicamentos, células voltaicas, enfim, tem várias aplicações para uma
computação quântica com maior fidelidade, né? Com maior acuracidade. E até para inteligência artificial, modelos como o ChatGPT, né? Que vai falar sobre Large Language Models, né? LLMs. Então seria legal ver o que aconteceu com modelo de linguagem, né? Inteligência artificial, acontecer com a computação quântica, né? E a gente tem um avanço que realmente é tão aplicável para a área comercial, que realmente esse tema vai para uma área estratosférica, né? Enfim, era isso. Recomendo muito o livro dele também. Até o próximo episódio.